Antes de começar, eu preciso dizer que esse seminário, essa palestra vai ser gravada. Então, se você quiser fazer uma pergunta, que é muito bem-vinda, sempre, saiba que essa pergunta, sua voz, vai ser gravada e vai aparecer no YouTube, no IFGW Play. Então, bom, hoje, né, muita satisfação apresentar a professora Flávia, que, enfim, é colega aqui do Instituto. Um pouquinho da história da Flávia. Ela fez graduação e mestrado na Universidade Federal Juiz de Fora, né, em Minas Gerais. Depois ela veio para São Paulo para fazer o doutorado no IFT. Daí ela foi para Fermilab, Observatório Nacional, Observatório Nacional no Rio de Janeiro. Depois ela foi para o Fermilab nos Estados Unidos. Depois ela voltou para cá, voltou para o IFT, virou professora no UFABC, mas achou mais legal ser professora no IFGW. Enfim, desde então a professora Flávia está aqui há muito mais tempo do que eu. Está sendo gravado. Então, Flávia, por favor, o palco é seu. A gente podia fazer um teste, porque acho que é mais confortável falar sem microfone, né, Flávia? Então, eu prefiro. Então, veja se o pessoal aí... Não, a gravação o Felipe falou que pega. Pega? Bom, eu falo razoavelmente alto. Se por acaso o pessoal do fundo estiver escutando bem, não tá com cheio, né? Aí eu uso o microfone, tá bom? Bom, gente, para mim é sempre um prazer estar no Física para Curiosos, né? Esse evento com um carinho especial. E é bom ver o trabalho bem feito da professora Patrícia, não só ela, o professor Diego, o professor Rio também, tudo bem, Rolando? Estão fazendo, a gente está ressuscitando esse evento. E ano que vem, esse vai ser o último, né? Mas último do ano, ano que vem tem mais. Do ano, mas ano que vem tem mais. E claro, a gente espera vocês e os amigos de vocês. Exato. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre curiosidades sobre o universo. Essa palestra, eu vou fazer ela, como não está cheio o auditório assim, a gente pode fazer ela interagindo com vocês. Então, caso vocês tenham dúvidas, podem perguntar durante a palestra, tá? É uma palestra nível mesmo para a gente conversar, pessoas curiosas, tá? Não tem nada aqui que vai ter equações super difíceis de entender, tá? Esse não é o objetivo, eu fiz para curiosos. Então, fiquem à vontade de fazer perguntas quando quiser, tá bom? Bom, eu começo com esse slide. Esse slide, praticamente, ele resume toda a história do universo. A gente tem aqui o início do universo, que a gente chama de início do universo. Esse é um gráfico em função do tempo. Então, aqui, logo depois, você tem uma época chamada, o universo estava preenchido só de radiação, de fótons. E essa radiação, por curiosidade, a gente observa ela hoje. O universo aqui ele tinha na faixa de 400 mil anos. Hoje ele tem mais de 13 bilhões de anos e a gente tem acesso a essa radiação, né? Olha que coisa interessante, né? 400 mil anos e a gente tem acesso a essa informação 13 bilhões de anos depois, né? Uma coisa assim que é realmente espetacular. Em seguida, então, o universo começa a esfriar, ele começa a se expandir, está se expandindo cada vez mais. À medida que ele vai se expandindo, ele vai também se esfriando. E a gente, então, começa a formar as partículas, a formar os átomos, as partículas. E depois de bilhões e bilhões de anos, a gente começa, então, a formação das galáxias. E depois a gente pode entrar dentro das galáxias, as estrelas, os sistemas solares e assim vai. E a gente chega na era atual, onde nós vivemos, que o universo está em expansão acelerada, e a gente tem, então, o desafio da observação, telescópios cada vez mais modernos apontados aí para o céu, e é nisso aqui que eu estou trabalhando. Então, o que eu faço hoje na minha pesquisa é basicamente usar dados desses telescópios para a gente tentar, através deles, entender a dinâmica do universo, como que o universo funciona. Bom, isso se chama cosmologia. Uma cosmologia é uma ciência que ela estuda o universo, né? A física, o que a física faz? A física, ela não inventa a natureza, né? A física, ela tenta explicar a natureza. Então, você não vai inventar nada. Você vai tentar explicar o que existe. A mesma coisa é a cosmologia. Só que tem coisas que a gente começa ali no ponto de interrogação, né? Aí, às vezes, vai para
foi um pouco, mas o objetivo da cosmologia não é inventar nada, é simplesmente tentar explicar o que se observa. E, no caso aqui, ela vai estudar o universo. Então, o objetivo é entender a origem, a composição e a evolução do universo. Então, diferente da astronomia, a astronomia você vai entrar dentro de uma galáxia e tentar entender como ela foi formada, é assunto mais específico. A cosmologia ela é mais geral, ela tenta entender o universo como um todo. Tá? Então, a gente faz isso aqui é um telescópio, ele está apontado para o céu, a gente faz isso com os dados que a gente observa, a gente consegue entender então a dinâmica do universo. E hoje eu vou falar um pouco como a gente faz isso, tá? Bom, como eu mencionei, a cosmologia hoje, ela lida então com o desafio da observação. Então, nós temos aí telescópios cada vez mais potentes que observam, já está chegando na ordem de milhões de galáxias, né? É muita coisa. Isso não é só quantidade, mas se você pensar na logística, né? Se você aponta o telescópio para o céu, você tem que armazenar essa informação em algum lugar e depois você tem que acessar. Então, você tem que lidar não só com a parte da física, mas você tem que lidar também com a parte computacional. Você tem que acessar esses dados, armazenar esses dados. Isso é uma coisa rápida, né, gente? Porque, imagina, você agora não tem um pontinho, você tem uma quantidade imensa de dados. Se você não otimiza isso, você nunca vai conseguir fazer, de fato, um trabalho. Então, o desafio hoje da cosmologia, ele está muito além do que entender o universo, a gente também tem que lidar com essa aí, com o tratamento de dados, não só, não só no sentido de limpeza de dados, no sentido de eliminar coisas que a gente não serve, mas também na parte computacional, de mexer com essa quantidade grande de dados. Mas a maneira com que as galáxias elas estão distribuídas no céu, elas trazem para a gente uma riqueza de informação e a gente tem, então, extrair essa informação para entender aí a dinâmica do universo. Bom, aqui eu vou falar um pouco de algumas curiosidades, tá? Então, às vezes eu vou soltar algumas coisas assim. Por exemplo, a idade do universo. O universo é muito velho. Aí a gente tem aqui 3,8 bilhões de anos, né? É muita coisa, né, gente? Então, assim, o ser humano vive quanto? Assim, otimista, 100 anos, né? 13 bilhões de anos, é muita coisa, né? Então, só para a gente ter uma ideia, para comparar isso aqui, o nosso planeta ele tem cerca de 4,5 bilhões de anos. O Sol, a nossa estrela, tem 5 bilhões de anos, né? Então, o universo, ele realmente é velho. Assim, né? Entre aspas, qual é a definição de velho, né? Mas, enfim, a gente consegue tirar essas informações aqui de medidas de radiação cósmica de fundo, quando a gente mostrou o primeiro slide, que eu falei, que o universo era preenchido por radiação. Essa radiação a gente consegue observar hoje, ela é chamada radiação cósmica de fundo. A gente consegue também tirar muita informação estudando, de novo, como as galáxias são distribuídas no universo. Isso é chamado, basicamente, de estrutura em larga escala do universo. Outra curiosidade é que o universo é muito grande. Bom, se a gente coloca em zeros, a gente tem essa quantidade de zeros. Alguém aí sabe ler esse número? Ou eu sei porque, né? Eu pesquisei, tá, gente? Tá aqui. Mas eu jamais saberia como ler esse número, certo? Bom, mas a gente se pergunta assim, faz sentido falar sobre o tamanho do universo? A gente sabe se ele é infinito, né? E aí? Então, quando a gente está falando de um número grande assim, na verdade, a gente está falando do universo observável, certo? Então, a luz, o que a gente observa é a luz das galáxias. E a luz, ela tem uma velocidade finita, né? A velocidade da luz não é infinita, ela é finita. Então, ela tem um tempo para chegar até a gente. Então, pode ser que tenha parte do universo, pode ser não, que a luz ainda não teve tempo hábil de chegar até a gente. Então, não significa que essa parte não existe, a gente só desconhece, certo? Então, quando a gente está falando aqui de distância, de tamanho, levando em consideração um objeto mais distante que a gente conseguiu observar. Não significa que depois disso não tenha nada. Então, é o que a gente chama de universo observável. Então, a luz, ela tem aqui... Quem aqui corre? Alguém corre aqui? Corre. Qual a sua velocidade em quilômetros por hora? Muito. Rápido. Daqui a pouco. Enfim, e a sua, Felipe?
É uns 3 km. É muito. É muito, né, gente? Correr 14 km por hora, sei lá, em meia hora, eu acho que não consigo nem 10. É muito, isso é muito. Agora, a luz, ela percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo. Então, eles percorrem 14 quilômetros em 1 hora. Então, assim, quando a gente está falando, então, de distância, a gente tem essa quantidade de zero aqui, não faz mais sentido falar em quilômetros, né? Eu estou interessado em saber sobre uma galáxia que está, sei lá, alguns zeros ali, né? Não faz mais sentido falar. Ninguém vai falar assim, 166 trilhões de anos, né? Então, o que a gente vai falar agora? A gente vai usar, então, a luz, tanto que ela percorre em 1 ano. Então, isso é chamado 1 ano-luz. Então, isso aqui equivale mais ou menos a 30 bilhões de anos-luz. Tanto que a luz percorreu nessa quantidade de anos aí, tá? Bom, na verdade, em cosmologia, não é essa unidade que a gente usa para falar de distância. O que a gente usa, na verdade, é o parsec. Um parsec equivale a 3,6 anos-luz. Quando eu falo que uma galáxia está longe da gente, por exemplo, 10 parsecs, significa que ela está 36 anos-luz distante da gente. Ou seja, durante 36 anos, a distância que a luz percorreu é a distância que essa galáxia está da gente. É muita coisa, né? Então, mas enfim, agora, representando em termos de anos-luz, a gente pelo menos tira essa quantidade de zeros aí. Tá? Só para a gente ter uma noção aqui de tamanho também, esse aqui é o nosso Sol, a gente está dentro do nosso sistema solar, não estou falando nem de galáxias, tá? Esse aqui é o nosso Sol, esse aqui é Júpiter, o nosso planeta é esse aqui, não sei se dá para ver, um pontinho, né? Então, a gente perto da nossa estrela, a gente já não é quase nada, né? Só que o interessante é que o nosso sistema solar, ele é um pontinho aqui, ó, dentro da nossa galáxia. Não sei se alguém consegue me ver aqui, dando seminário, certo? Então, a gente está aqui, o nosso Sol, nosso planeta, os planetas do sistema solar estão aqui, dentro da nossa galáxia, essa nossa galáxia. E a nossa galáxia, por curiosidade, ela não é única, né? É uma entre trilhões no universo. Então, não sei qual é, ela não deve estar aí, se é uma foto real, do telescópio, do trabalho. Mas, não, é do Hubble, desculpa. Cada ponto é uma galáxia aí? Alguns não, certo? Tem umas que são mais evidentes, tá? Outras podem ser estrelas da nossa própria galáxia. Mas, a gente tem, então, aqui no céu, né? Aqui não tem especificamente a nossa galáxia, mas a gente vê aqui que a gente, entre aspas, dentro desse universo imenso, a gente é muito pequeno, né? Nós somos muito pequenos. Então, de novo, é interessante, olha, o nosso Sol, nós aqui, o nosso sistema solar dentro da nossa galáxia e a nossa galáxia no universo. Isso aqui é só um pedacinho do universo. Isso é uma foto, tá, gente? O universo é muito mais que isso é só uma foto. Agora, outra curiosidade do universo, é chamado princípio cosmológico, né? Isso aí, ele fala que o universo é homogêneo e isotrópico. O que significa ser homogêneo e isotrópico? Imagina que você olha uma coisa aqui, você dá um passo e olha agora aqui, você transladou, você vai ver exatamente a mesma coisa. Isso se chama homogeneidade. Então, o universo é homogêneo nessa situação. Agora, se você olha em termos de direção, você olha nessa direção e olha também nessa direção e você vê a mesma coisa, significa que ele é isotrópico. Então, o universo é homogêneo isotrópico, não importa a direção, não importa como você olha, ele é exatamente o mesmo. Isso é verdade, claro, em grandes distâncias. Se lembra lá quando eu defini o parsecs? Isso é verdade, no mínimo em 100 megaparsecs, 10 a 6 aqui, parsecs. É claro que quando a gente olha para o céu, né, gente? Tem uma barata aqui. Quando a gente olha para o céu, a gente não vê nada de homogêneo isotrópico. Corajoso, hein? A gente não vê nada de homogêneo isotrópico, certo? Mas, quando eu estou olhando para o céu, um céu bonito, estrelado, da minha casa, eu estou numa escala muito, muito inferior a essa, né? Eu acho que semana da criança que tua palestra. Não era uma barata, tá, gente? Era só um bichinho de luz. Ah, tá. Só pra deixar claro que se fosse uma barata mesmo, não teria feito.
Então, nessas escalas, quando a gente olha isso aqui, ó, não importa que o pedacinho que a gente pegue é exatamente o mesmo, né? Mas se você vai ali e começa a dar zoom cada vez mais, eu pego um pedacinho aqui, faço zoom, eu tenho isso, e vou fazendo um zoom cada vez mais, agora eu deixo de ver a homogeneidade de isotropia, certo? Essa parte aqui não é igual a essa parte. É isso que acontece quando a gente olha para o céu, certo? Se eu olho para cá, não é exatamente a mesma coisa que aqui, certo? Mas eu tenho escalas bem pequenas, mas quando eu vou para escalas grandes, a gente tem que o universo é homogêneo isotrópico. E isso também é um fato bem interessante. Bom, outro fato sobre o universo é que ele não é estático. O universo ele tem uma dinâmica. Ele não é uma coisa paradinha, está ali durante anos, esses 13 milhões de anos, ele não ficou paradinho e sendo igual desde sempre. Bom, isso foi descoberto em 1928, através do Hubble, né? Tem um telescópio aí com o nome dele. Então, ele observou, ele fez aqui, estudou a velocidade que uma galáxia se afasta da gente, e ele concluiu, o gráfico dele mostra que quanto mais distante essa galáxia está da gente, maior é a velocidade de afastamento em relação a gente. A relação é essa aqui é a velocidade que a galáxia se afasta da gente. A velocidade, quanto maior for a distância que ela está da gente, maior é a velocidade. Isso é interessante, né? Porque significa que as galáxias mais distantes estão se afastando com velocidades maiores da gente. Isso vai ser importante também, tá? Esse efeito a gente pode ver também analisando o efeito Doppler. Então, o efeito Doppler, se você observa a luz que vem de uma galáxia de longe, a gente vê ali um desvio. Antes da gente entrar nesse desvio dentro de galáxias, vamos tentar entender primeiro como é que acontece com o som, né? Porque é a nossa vida do dia a dia. Bom, quem aqui já prestou atenção quando uma ambulância ela se aproxima de você, ela tem um som, quando ela passa por você e começa a se afastar, o som muda. Você já observou isso, né? Começa com depois vai Muito bem, então ele sempre vai de agudo para grave, né? Então, o que isso está acontecendo? A física explica isso, né? Quem é músico entende um pouco disso, quem trabalha aí com música. Bom, então vamos supor, a sirene está lá, toda vez que ela faz vamos supor que ela então, é uma onda sonora, né? Um som que está sendo ali. Então, toda vez que ela faz vamos representar isso como um pulso, uma coisa redonda como essa. Se a ambulância está parada e o cara aqui, o observador, está parado também, então cada vai ser um negocinho desse, né? Então, o primeiro o segundo, o terceiro e assim por diante, né? Agora você pega essa ambulância e põe ela em movimento. Então, ela está se aproximando desse cara. Então, vamos supor que esse é a frequência mesma, né, gente? Ou seja, o intervalo entre um e o outro é o mesmo, certo? Mas agora, a ambulância está se aproximando desse cara, certo? Como está se aproximando, o que esse cara aqui observa? O que ele escuta? Ele não escuta mais uma coisa de frequência constante, né? O que está acontecendo com a frequência aqui? Ela está aumentando, né? Então, você tem, ele veio aqui, você tem aqui a frequência, sei lá, 1, 2, 3, aqui, o aumenta a quantidade, certo? Esse cara observa isso. Agora, esse outro cara aqui, ele está como? A ambulância está se afastando dele, certo? Então, quando você solta um pulso, aqui começa a ficar mais distante, né? Então, o que acontece? É isso. Aí é o efeito que o colega falou lá, né? É o efeito. Então, ele começa a escutar mais grave. E isso aqui, então, a representação disso que eu acabei de falar, isso se chama efeito Doppler. Esse desenho está mais visível. À medida que a ambulância está se aproximando desse observador, a frequência aqui é maior, né? Você então tem uma quantidade de pulsos maiores. À medida que ela está se afastando, você tem uma quantidade menor. E isso, em analogia, né? No som, quando a gente está estudando música, grave, agudo, está relacionado com frequência, né? Se a gente faz o equivalente para a luz, a frequência está já relacionada com a cor. Então, você observa, é interessante, você observa o seguinte, a galáxia a galáxia ela tem elementos, você consegue observar o espectro, por exemplo, do gás de hidrogênio, por exemplo,
É um gás que a gente conhece muito bem, a gente sabe o espectro dele aqui. O que significa o espectro? O espectro é como se fosse a identidade do gás, né? Eu pego aí a sua pressão digital, certo? O espectro é como se fosse a impressão digital do gás. E o que a gente vê, o que a gente observa é que você, imagina a minha impressão digital, certo? Eu carimbo ela aqui, nessa bexiga, certo? Carimbei ela aqui, então tem as linhas lá. Eu começo a soprar essa bexiga, a forma das linhas não vai mudar, certo? Concorda? Mas a distância entre as linhas vai mudar, certo? Então, você observa isso nos espectros dos gases, por exemplo, o gás hidrogênio, por exemplo, a gente conhece aqui a forma desse espectro, certo? E a gente começa a observar as galáxias, a gente vê, olha, essa forma é mesmo do hidrogênio, mas agora eles são mais separados, os pontos ali, o que está acontecendo, certo? Então, essa separação se dá porque é o mesmo efeito discutido lá do som, é equivalente, né? Não o mesmo, claro que é, falando relativístico, mas o que está acontecendo é que agora você tem o comprimento de onda, ele começa a ficar maior, isso indica, como eu falei, a frequência na luz está relacionada à cor. Isso significa, então, que você tem um desvio, redshift significa desvio para o vermelho. Em outras palavras, significa que essa galáxia ela está cada vez mais distante de você. Ou seja, o universo está se expandindo. Ele não é estático, ele está se expandindo. Certo? Tudo bem? Bom, isso é interessante, né? Mas o universo pode se expandir com velocidade constante, né? Mas ele pode estar se expandindo, desacelerando e contrair de novo, né? Mas um fato super interessante que aconteceu em 1998, uma descoberta, foi que o universo não somente está se expandindo, mas essa expansão é também acelerada, certo? Em termos de ciência, né, gente? Em termos de ciência, a gente está aqui em 2025, esse intervalo de tempo não é muita coisa, tá? Ciência acontece em anos, né? Tudo bem que tem eras aí que você faz descobertas, quantidade de descobertas assim, mas tem épocas assim, né? Mas isso aqui realmente foi uma surpresa. Isso foi descoberto simultaneamente por dois grupos. E o universo ele não somente está expandindo, mas a expansão cósmica ela é acelerada. Ou seja, o que significa uma expansão acelerada? Significa, né, se você tem uma aceleração, você lembra de física bem básica, se você tem uma aceleração, significa então, se a sua aceleração está positiva, significa o quê? Que a velocidade de expansão está cada vez maior, certo? Então isso, né, se a gente pensar assim, é coisa, meu Deus, o universo está se expandindo com uma velocidade cada vez maior, é impressionante, né? Bom, se isso está acontecendo, isso aí a gente conseguiu de alguma maneira concluir isso dos dados observacionais. Agora a gente tem que entender o que causa essa expansão, né? Como eu falei, a física como um todo, ela tenta explicar a natureza, certo? Isso aqui não foi a física que inventou, isso aqui é a natureza, certo? A gente vai tentar agora criar modelos, a física a gente inventa. A gente tenta criar modelos matemáticos para explicar o que é a natureza, como ela funciona. Às vezes a gente acerta, às vezes não acerta. Enfim, mas a gente, então, uma vez que você descobre uma coisa nova, você quer entender por que isso acontece. Bom, como é que foi feita essa expansão? Essa descoberta, desculpa. Essa descoberta foi feita usando supernovas, uma supernova específica chamada supernova do tipo 1A. Basicamente é um sistema binário, você tem aqui duas estrelas, uma anã branca, que é uma estrela já praticamente que queimou todo o seu combustível, e ela começa então a sugar a massa da sua estrela parceira. E à medida que ela vai sugando a massa dessa estrela parceira, ela vai ficando cada vez menor. Então a massa dela vai aumentando e o raio dela vai diminuindo. Então imagina eu aqui, Uma supernova? Uma supernova, essa específica, esse sistema binário dessas duas estrelas, essa daqui, continuando falando, ela começa a sugar a massa dessa estrela, tá? E à medida que então se ela começa a sugar, significa que a massa dela vai aumentando, mas o impressionante é que o raio dela vai diminuindo. Então imagina eu comendo mais e mais e mais e eu diminuindo de tamanho. Então eu vou colocando, a minha densidade vai aumentando, né, gente? Só que é claro, isso aí acontece, mas isso uma hora vai acabar todo tipo de estabilidade aí. Então chega um momento que você acaba com toda estabilidade gravitacional e esse sistema aqui ele vai explodir. Aqui é essa supernova, olha, antes da explosão,
Depois da explosão, ela emite uma luz tão grande, um brilho tão grande, a nível do centro galáctico ali. Vou mostrar figuras mais bonitas. Mas, basicamente, a física que está por trás disso, que você tem essa estrela de novo, ela começa a sugar a massa dessa estrela vizinha, mas à medida que ela está sugando, ela diminui o raio também, isso é mostrado nessa figura aqui. À medida que a massa vai aumentando, né? Ela vai sugando a massa, o raio vai diminuindo. O raio está aqui nessa escala, ele está diminuindo. Chega um momento que ela não aguenta mais, ela perde todo tipo de estabilidade e vai explodir. E para esse tipo de supernova especial, isso acontece num valor, entre aspas, fixo. Eu falo entre aspas, motivo de calibração, que é exatamente 1,4 da massa do Sol. Então, quando você tem alguma informação que acontece, quando você tem algum evento que acontece numa coisa fixa, isso traz para você uma riqueza de informação ali que você pode tirar ali várias conclusões. Então, isso aqui é muito interessante, tá? Então, a gente não vai entrar em detalhes, mas a partir do momento que você começa a observar isso, você sempre consegue, então, comparar a sua observação com a sua teoria. A física é a teoria, mas como a física foi a gente que criou, né? Foi o ser humano, não significa que ela está sempre certa, certo? Mas a gente sempre tenta comparar ela com a natureza, que é a verdadeira, que é o que é a verdade. E a partir do momento que a nossa teoria ela descreve bem a natureza, a gente possa confiar nela, né? Bom, então essa descoberta trouxe para a gente, isso aqui trouxe para a gente, antes a gente acreditava, isso aqui, não vou entrar em detalhes, como eu falei, esse cenário, o objetivo dele é ser o menos técnico possível. A gente vai apresentar aqui as equações ideais, essas são as equações ideais, mas antes disso, antes de 1998, a gente acreditava que o universo, que a densidade de energia do universo era basicamente composta por matéria escura e matéria fria. Basicamente, o conteúdo energético do universo era preenchido somente de matéria. Depois dessa descoberta, isso mudou bastante. Nós temos que matéria só é 30% do universo, o resto é uma coisa chamada aqui, a gente representa uma constante, chamada constante cosmológica, e eu vou falar um pouco sobre ela. A gente vai relacionar isso aqui com uma chamada energia escura, mas essas informações aqui mudaram completamente a nossa visão sobre o universo. Isso aqui, então, trouxe para a gente a informação que o universo está não somente em expansão, mas a expansão também está acelerada. Então, essa é uma foto bonita de uma supernova aqui, ó. Essa aqui é uma supernova, essa é uma galáxia. Explosão dessa supernova, né? Imagina, você tem ali um sistema binário, 2 estrelas, certo? Lembra que uma galáxia é algo que tem bilhões, trilhões de estrelas, certo? E toda galáxia tem um centro muito energético, um brilho muito intenso. A explosão de uma supernova, depois que ela sai da sua estabilidade, ela tem um brilho tão intenso como o centro de uma galáxia. É bonito de ver isso aqui. Isso aqui a gente observa, tá? Isso aqui é uma figura real, tá? Não é montagem. Isso aqui a gente observa. Quem gosta aí. Cosmologia tem as suas vantagens e desvantagens, tá? Qual é a vantagem? A vantagem é que você vê muita coisa bonita quando você começa a trabalhar com dados, tá? Você pode manipular as imagens em geral. Na verdade, o que eu faço assim, seus dados são pontinhos lá que você não vê nada disso. Mas você pode manipular para ver essa imagem. Você pode manipular. Você tem informação suficiente para montar essa imagem se você quiser. Mas a desvantagem, entre aspas, é que tem a parte pesada também, que é a parte matemática. Então, às vezes, né, a gente entra com toda empolgação, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, a gente vê, mas na hora também de usar aquela matemática pesada, né, tem que gastar ali, né, algumas madrugadas, né, para tentar entender. Mas isso aqui é uma foto linda, é uma foto, é claro que esse brilho aqui tem uma intensidade máxima, é uma supernova dura na faixa de 4 a 5 dias, esse brilho aí, depois ele vai desaparecer de novo. Bom, então, isso aí levou a gente a acreditar que agora o universo ele não é preenchido mais somente com matéria, tem algo ali que está causando essa aceleração. Então, o universo a gente desconhece muita coisa ainda, mas a gente começa a dividir, se a gente põe ali todas as formas de energia contida no universo, antigamente a gente pensava que era só matéria, mas não é verdade isso. Matéria mesmo é 30% e o restante é alguma coisa que a gente desconhece.
que a gente chama de energia escura, e a gente vai culpar essa coisa aqui desconhecida, energia escura, a gente vai pôr a culpa nela da expansão acelerada, tá? Bom, a matéria, né, quando no slide anterior que a gente acreditava, o conteúdo da energia era só de matéria, a matéria, ela também tem uma parte que a gente desconhece, a gente não sabe o que é, chamada matéria escura. A parte bonita, que a gente olha para o céu e vê aquelas galáxias, aquelas coisas maravilhosas, poeiras, planetas, eu, você, isso aqui é somente, chega a ser 5% do conteúdo energético do universo. Então imagina, tudo que se você pensou, imaginou, né? Eu vi alguma coisa, o telescópio me mostrou, isso está incluído só nesse pedacinho. O resto tudo é desconhecido. Matéria escura, energia escura, a gente não sabe o que compõe a matéria escura, certo? A gente sabe o efeito disso aqui. A gente sente o efeito disso aqui, né? Então, por exemplo, se eu apago essa luz aqui, certo? Aí você pega uma bolinha, não precisa pegar a bolinha, você chuta. Você vai bater na cadeira, você não está vendo a cadeira, mas você vai saber que ela cair, certo? Então, isso é assim uma interação direta, né, claro, mas da mesma forma no universo, né? A gente não precisa ver que alguma coisa está presente para sentir o efeito dela. Então, a gente sente o efeito da matéria escura, sabe que ela está ali, a gente não sabe o que é matéria escura. Então, esse é um gráfico mais bonito, como eu falei, olha aqui, telefone. Esse aqui assim, né, que tá exagerado, né, gente? O que é um telefone perto do universo, né? Mas tudo bem, isso aqui é a nossa vida do dia a dia, né? Então, tudo que a gente conhece, enfim, tudo que você pensou aí na sua cabeça, tá aqui nesse pedacinho verde, o resto é tudo desconhecido. O resto a gente não sabe o que é. E o impressionante é que 70%, né? 70% é um peso muito grande, né? Faz parte do que a gente chama de energia escura, que é o que a gente hoje culpa aí, né? A expansão acelerada do universo. Bom, matéria escura, falar um pouco mais de matéria escura. Uma das evidências de matéria escura, tem várias. Oi. Pergunta rápida. Como é que você faz essa equivalência de matéria com energia? Você faz a partir do MC quadrado ali? A minha pergunta é como é que você compara, por exemplo, uma unidade de energia com uma unidade de matéria? Devido aos efeitos que elas trazem para a gente. Você está falando em relação ao efeito gravitacional. Por exemplo, esse gráfico aqui, olha, de matéria escura, isso aqui foi uma das primeiras evidências que existe, de fato, matéria que você não observa, matéria escura. Então, você pega, por exemplo, tem a galáxia, e você pega estrelas que estão ali, né, orbitando essa galáxia, você mede a velocidade dessas galáxias de rotação. E quanto mais longe está essa galáxia do centro, você espera que menor seja a velocidade dela. Mas, de fato, isso aqui é o que você espera, que a gente pensava, o que acontecia. Quando você vai observar, você mede as velocidades, você vê isso daqui. Para esse gráfico aqui ser verdadeiro, para isso aqui é observação, tá, gente? Esses pontinhos aqui, olha, esses pontinhos são observação, que a gente observa. De novo, o que a gente observa, se a gente não fez nenhuma besteira na hora de observar, né? Isso é muito difícil. Não, pode acontecer, mas é mais raro, tá? Se a gente entende bem os nossos dados, isso aqui é a natureza. O universo funciona assim, certo? Essas curvas aqui é a gente que inventou, não. A gente que criou para tentar justificar os dados. Então, sempre o mais importante são os pontinhos. E nós, como físicos, a gente tenta criar uma teoria para explicar esses pontinhos. Mas a nossa teoria não tem nada a ver com os pontos, né? Então, o que acontece? Para a gente poder fazer uma curva que justifique o que a gente observou, a gente tem que adicionar matéria ali. Essa matéria é o que a gente chama de matéria escura. A gente não sabe o que compõe ela, certo? Mas ela tem que estar presente. Ela tem que estar presente, porque senão a gente não consegue explicar o que a gente observa. Então, de novo, você não precisa ver para você sentir o efeito dela, certo? Sente o efeito dela. Desculpa, Flá, o que é esse observador disk? Visible disk? O disco visível? É o centro da galáxia. Ah, tá. Bom, a energia escura, agora, como é que a gente pode explicar, então, essa aceleração? Bom, a teoria hoje que a gente usa para explicar a dinâmica do universo, né, é a relatividade geral, né, criada por Einstein. Uma possibilidade é você falar, a relatividade geral é uma teoria, não é a natureza, certo? Foi criada por um homem, certo? Pode estar errada, certo?
Então, uma possibilidade é você falar, ela não funciona, então cria outra teoria, certo? Assim, é claro que a relatividade geral, né, teorias em geral funcionam assim, né? Por exemplo, você vai estudar física clássica, né? Ela funciona muito bem no nosso dia a dia. Mas se você vai lá no mundo microscópico, ela já não funciona, certo? Então, ela tem as suas partes que funcionam bem. Então, a gente pode falar assim, ela não funciona bem em escalas cósmicas. A relatividade geral ela é bem testada, ela funciona muito bem. Ou, uma outra maneira da gente tentar explicar isso aí é a gente introduzir o conceito de energia escura. Tá? O conceito de energia escura vai fazer uma pressão contrária. Lembra que a gravitação, né? A gravitação, ela é uma interação somente o quê? Atrativa, certo? Massa só atrai massa, certo? Massa não repele massa. Então, se você tem uma massa aqui e outra aqui, elas só vão se atrair, certo? Se você acha se uma massa acha a outra feia ou bonita, não importa, ela só vai se atrair, certo? Mas o que está acontecendo é o contrário. A matéria está se afastando uma da outra. Então, isso é contra a gravitação, né? Então, você tem que ter alguma coisa ali que faça o efeito contrário, essa pressão ao contrário. Bom, essa aqui são as equações de Einstein, para a gente poder introduzir energia escura nas equações de Einstein, a gente introduz aqui uma constante. Vou falar um pouco mais dela, tá? Vamos falar um pouco da relatividade geral. Então, a relatividade geral surgiu em 1917. Então, é uma teoria linda. Ela basicamente compara a geometria do espaço-tempo com o conteúdo energético que contém no universo. Então, basicamente, essa frase aqui é linda, o espaço-tempo diz à matéria como se mover e a matéria diz para o espaço-tempo como se curvar. Então, um está relacionado com o outro. Então, matéria, ela curva o espaço-tempo, certo? E outro corpo que está ali nessa região vai sentir essa curvatura. Então, aqui a gente tem, por exemplo, só um desenho de fundo, né? Mas, enfim, você tem o espaço-tempo, ele curvou, a Terra, quando passar aqui, olha, quando fizer um movimento de angulação, ela vai sentir essa curvatura do espaço-tempo, certo? Isso aí, assim, imagina, Einstein formulou essa teoria, se a gente pensar bem, quando você é o primeiro a fazer, né? Hoje parece óbvio, né? A gente vai lá no livro, abre, estuda, né? Fala, que legal, né? Mas imagina você criar isso, né, gente? É uma coisa completamente diferente do que que a gente está acostumado, né? Eu falo muito né? Mas então assim, ele realmente é um gênio, não é uma pessoa qualquer, não. Mas Einstein criou essa teoria em 1917, lembra que Hubble descobriu que o universo estava se expandindo 10 anos depois, né? Então, nessa época, quando ele criou a relatividade geral, ele pensava que o universo era estático, estava tudo paradinho ali. Então, essa equação aqui, ó, essa aqui é uma equação tensorial, não vai entrar em detalhes, mas basicamente esse lado aqui dessas equações, ele descreve a geometria do espaço-tempo, tanto que ele se curva, e aqui a parte de energia. Então, imagina, você relaciona agora a energia com geometria. Você não consegue mais desacoplar um do outro. Então, isso quem estudou um pouco de física na escola, a gente tinha física 1 lá, segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, né? Para você estudar a dinâmica, como um corpo se move, o que você fazia? Você tinha que ver todas as forças que estavam agindo nesse corpo, não era assim? Agora, esse conceito sumiu, né? Você tem agora um espaço-tempo e o conteúdo energético que tem ali, massa é energia, tá, gente? Massa é um tipo de energia. Ele vai deformar essa geometria e qualquer outro corpo vai sentir essa deformação. Bom, então Einstein, quando criou essa teoria, em 1917, ele pensava, essas equações aqui, ela naturalmente tem uma dinâmica. Então, como nessa época acreditava-se que o universo era estático, ele adicionou esse termo no lado da geometria, lado geométrico das equações, para que as equações ficassem e representassem agora um universo estático. Bom, em 1928, né, o Hubble verificou que, de fato, o universo não é estático, as galáxias estão se afastando. Quanto mais longe uma galáxia, mais ela se afasta.
Então, essa foi uma das dúvidas maiores de Einstein. Einstein, então, errou quando criou a sua teoria. E o mais triste é que ele morreu pensando que ele errou, né? E, de fato, ele não errou, porque depois, quando a gente descobriu que o universo está em expansão acelerada, essa constante, ela volta para as equações. Ela volta para as equações, mas ela volta agora aqui na parte no lado de energia, e ela representa, então, a tal da energia escura, responsável, então, pela expansão cósmica. Então, esse termo aqui, ele nas equações de Einstein, ele vai ser o responsável pela expansão acelerada do universo. Bom, isso isso aqui é uma teoria, funciona muito bem, tá? Então, a gente precisa introduzir isso aqui para entender, para poder justificar essa expansão cósmica. Mas, agora, eu quero discutir um pouco como que a gente estuda o universo através dos dados, no olho de um telescópio. Não precisa ser necessariamente um telescópio, tá? Eu falei do Hubble, eu falei da radiação cósmica de fundo, do Planck. Isso aí é outra, lembra da radiação cósmica de fundo, aquela que foi emitida quando o universo tinha 400 mil anos e que a gente observa hoje, depois de mais de 13 bilhões de anos? Você consegue analisar esses dados e ter também uma riqueza de informação. Então, na verdade, hoje, a cosmologia, no geral, ela tem uma riqueza de dados que você pode aí explorar, mas mesmo assim a gente conhece muito pouco do universo. Bom, então eu vou falar um pouco mais de um telescópio, tá? Porque é o que eu trabalho. Bom, eu generalizei, não vou colocar nome aqui de telescópio, não sei o que está aqui. Mas esse aqui é o DESC, que chama Dark Image Survey. Esse já é um telescópio que da terceira geração, a gente já está na quarta geração. Isso significa que os telescópios que estão funcionando hoje são mais modernos, é bom conseguir observar muito mais dados que esses aqui. Então, a tecnologia hoje está evoluindo de forma absurda mesmo. Então, só para a gente ter uma ideia, esse telescópio ele observou mais ou menos 300 mil galáxias. Agora imagine uma galáxia, lembra naqueles slides anteriores lá? Né? Isso para a gente é um pontinho só, gente. Imagina, aquilo, a minha pesquisa, isso é um pontinho, né? Pergunta para os meus alunos. É um pontinho, você não vê nada que tem lá dentro. E aqui, essa câmera, essa aqui é uma câmera, né? Isso aqui é interessante porque esse telescópio, ele funciona igual quem tem essas câmeras digitais mais modernas, CCD, né? Que a gente tem em casa. O Lúcio sabe. Isso aqui é disso. Esse telescópio basicamente usa essa mesma tecnologia. Na verdade, as câmeras que a gente tem em casa é devido aos avanços tecnológicos para a criação de telescópios. Aquelas que filmam entrada, saída, segurança? Não, câmera nossa, mais moderninha. Tipo Câmera celular. Não, celular não. Hein? Quem falou? Isso. Essas são câmeras profissionais. Ah. Essas câmeras, na verdade, é o contrário, né? A tecnologia delas veio de telescópios. Então, assim, às vezes a gente se pergunta assim, estudar o universo é muito bonito, certo? Mas será que isso é bom para o nosso dia a dia? O que importa? Eu vou morrer melhor, pior, se eu entendo se o universo está se expandindo ou não? Mas, gente, tudo bem, isso é uma curiosidade, isso é pesquisa séria, mas os avanços nessas áreas trazem para a gente muitos benefícios, tá? Então, tecnologia é criada para avançar no estudo disso, para você enxergar cada vez mais longe, hoje é aplicado em hospitais, no nosso dia a dia. Então, tem também a sua utilidade no nosso dia a dia. Não é só para quem é curioso, não. Bom, então, esse telescópio específico, uma foto dele, ele vai pegar isso aqui. Então, aqui é a Lua, né? Mas a Lua está pertinho da gente, né? Você vai mais longe, você consegue tirar uma foto, você faz um zoom com essa galáxia S, você consegue observar bastante. Seria uma foto de outra galáxia, tem milhões dessas galáxias. Então, agora a gente quer falar um pouco de como usar esses dados aqui para tentar entender mais sobre o universo. Bom, como eu mencionei, tem vários tipos de observáveis. Se você, vamos pensar um pouco em termos de galáxias.
as galáxias, elas são distribuídas no universo, certo? Essa distribuição não é aleatória, certo? Não é aleatória. Por que não é aleatória? Como a gente viu as figuras lá, tinha momentos, em certas regiões, você tinha uma densidade maior de objetos do que outras regiões, certo? Então, se aqui eu tenho mais que aqui, então isso não é aleatório, né? Uma coisa aleatória, você vai ver uma coisa randômica, né? É mais ou menos igual em todos os lados, né? Então, isso não é aleatório. Então, isso tem uma dinâmica. Então, se isso tem uma dinâmica, alguma coisa causa essa dinâmica, certo? Então, se eu observo como essas galáxias estão distribuídas no universo, eu consigo chegar no que causa essa distribuição. Entendeu, né? Consigo entender um pouco o que causa essa distribuição. Então, estudar a distribuição dessas galáxias traz para a gente uma riqueza de informação. Supernovas, que a gente já mencionou, traz. Isso aqui foi o nosso primeiro exemplo, né? Isso aqui mostrou para a gente a aceleração do universo. Aglomerados de galáxias. Então, aglomerados de galáxias são grupos de galáxias. Então, ao invés de olhar para uma galáxia, agora eu estou olhando para grupos de galáxias. Isso também traz informação. A gente consegue aqui contar o número de aglomerados de galáxias pela distância, aquela quantidade que a gente chamou alguns slides que eu fiz Doppler e Redshift. E também tem o que a gente chama de lentes gravitacionais. No nosso caso aqui, que eu vou dar o exemplo, são lentes gravitacionais fracas. É outro tipo de observável, eu vou falar um pouco com mais detalhes, que também traz para a gente muita informação sobre o universo. Aqui eu só estou mencionando esses, tá, gente? Mas existem vários outros observáveis que a gente pode estudar para extrair informação do universo. Bom, então vamos aqui numa coisa bem simples do laboratório de física 1. Então vamos supor que você foi lá e mediu algumas coisas, certo? Esses pontinhos aqui. Então esses pontinhos eu medi, ele tem esse valor. Aqui é uma barra de erro, né? Quando eu vou fazer uma medida ela nunca existe sem o erro, né? Faz sentido eu falar que esse pointer aqui, ele tem 10 centímetros, certo? Se eu pego a minha régua, certo? Essa informação ela é vazia. Por quê? Porque o aparato que você usou para medir isso tem uma imprecisão, certo? Então, eu vou pegar ali minha mão, tremo um pouco, então aumento 1 centímetro, a Patrícia vem, tira 1 centímetro, certo? Então, tem uma imprecisão. Então, essa imprecisão a gente sempre vai ter ela em qualquer medida, e essa imprecisão é descrita nessa barrinha aqui, chamada barra de erro, certo? Então, todas as vezes quando eu estou medindo alguma coisa, observando alguma coisa, tem que ter essa barrinha de erro. Então, eu fui lá no meu laboratório, medi esses pontinhos aqui, falei assim, nossa, isso aqui parece uma reta, eu quero ajustar qual é a melhor reta que passe aqui nesses pontos. Bom, todo mundo conhece a equação de uma reta, certo? A equação de uma reta tem 2 parâmetros somente, o A e o B. Então, dependendo desses valores, eu tenho essa reta vermelha, dependendo dos valores, eu tenho essa reta amarela, né? Dependendo dos valores, eu tenho qualquer outra reta aqui, certo? Quem determina a inclinação, a inclinação dessa reta são esses parâmetros, certo? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa curva e vou tentar, de alguma maneira, encontrar, de acordo com os meus pontos, os melhores valores de A e B, de forma que a minha curva passe, ou pelo menos represente da melhor maneira possível o que eu observei, certo? Então, com essa reta aqui é fácil fazer isso. Quando a gente vai para o universo, a ideia é a mesma. Então, aqui os meus parâmetros são A e B. Quando eu estou no universo, a ideia é exatamente a mesma, só que agora eu não tenho uma reta, eu tenho funções um pouquinho mais complicadas, mas assim como a reta dependia dos parâmetros A e B, aqui eu tenho outros parâmetros, né? Aqui eu estou citando 3, esses parâmetros aqui, esses 3 tem mais, tá? Esses parâmetros aqui, a quantidade, que representa ali a densidade de energia escura, matéria aqui é tanto a matéria que eu observo quanto a escura. O meu modelo da reta lá era y igual a A mais B, ax mais b, certo? O meu modelo é uma função muito mais complicada, ela depende dos parâmetros. Então, meu objetivo agora é pegar o que eu observo, o meu observável, aqueles, por exemplo, que eu apresentei no slide anterior,
e ajustar esses parâmetros, assim como eu ajustei o A e B, para ajustar nos meus pontos lá, de forma que a minha teoria vai descrever da melhor maneira possível o que eu estou observando, certo? Então, o nosso desafio é descobrir esses valores. De novo, aqui eu só dei exemplo de 3 parâmetros, tem muito mais, tá? Então, a gente tem uma receitinha para fazer isso. Então, a primeira coisa, você tem que formular uma teoria, né? Teoria não é a natureza, teoria é a gente que cria. Então, você tem que formular ela. Agora, eu tenho que buscar um observável. O que eu posso observar? Então, no caso da reta lá, eu observei, sei lá, medi aqui, enfim, qualquer coisa. Agora, no universo, eu tenho que ver alguma coisa que eu possa medir de acordo com as minhas observações. E isso aí, eu vou ter uma teoria que eu formulei para descrever isso, mas eu tenho que encaixar aqueles parâmetros da minha teoria de forma que a minha curva teórica que eu criei se encaixa com o melhor possível, né? Não perfeição, nos dados que eu observei. Então, você vai ter que medir também os dados e comparar os dois. E ao comparar o seu objetivo, a sua função ali, isso não é nada trivial da gente, a gente, então, encontrar os valores desses parâmetros de forma que a minha teoria se ajuste da melhor maneira possível com o que eu observei. Tudo bem? Tá claro? Isso aqui não é nada trivial. Por que não é nada trivial? Porque o passo 3, lembra que agora eu estou falando de bilhões de galáxias, né? Eu estou falando de uma informação muito rica e uma quantidade absurda. Então, assim, quem sabe mexer um pouco aqui com o computador, certo? Sabe que se pegar um arquivo um pouquinho pesado, sei lá, quantas linhas aí? Sei lá, 1 milhão. Se o computador não é bom, ele trava, né, Pedro? O computador trava, assim, não é que o seu computador não seja bom, mas um laptop já não é bom, tá? Qualquer um. Não, qualquer laptop já perdeu né? Então, a gente precisa de uma maquinaria bem grande e precisa saber fazer isso também, né? Então, isso não é nada trivial, por isso, criar também uma teoria, né, gente? Tudo que você cria na teoria que eu falo, a teoria é relatividade geral, é criar um modelo, pegar um observável, estudar isso, também não é nada trivial. E você tem o terceiro passo, que é comparar essa teoria e a sua observação para encontrar os valores. Isso também não é nada trivial. Mas é isso que, em geral, a gente faz. Quanto tempo eu tenho? Não tem. Não tem. Já acabou? 5 minutos. Já acabou? Não, você vai dar perguntas. Tá 5, 10 minutos. Desculpa, tá acabando. Vamos lá. Bom, uma das quantidades que eu mencionei, que é a distribuição das galáxias, se a gente conta pares de galáxias, se eu venho cá e faço o seguinte, eu tenho as galáxias distribuídas, e eu começo a contar pares de galáxias, essa galáxia se dista dessa numa distância R, certo? Eu começo a contar todos os pares de galáxias que estão separados numa distância R. Eu falo, tem N galáxias que se separam nessa distância R. Agora eu aumento a minha distância. Vai ser R1. Ponto. R2, R3. Se eu faço isso, eu faço essa curva aqui, olha. Essa aqui foi a minha medida. É tipo um histograma. Essa é a minha medida, certo? Esses pontinhos são a minha medida. E eu tenho uma teoria que eu consigo, modelo teórico, eu consigo ajustar nesses pontos, certo? E essas diferentes cores aqui, esse aqui é o meu modelo teórico, essas diferentes cores, isso aqui significa que eu coloquei ali diferentes valores para os parâmetros, certo? Então, o meu objetivo é sempre o quê? Encontrar o conjunto de valor de forma que essa curva vai se encaixar da melhor maneira possível aqui nessa curva, né? Por exemplo, essa curva verde, olha, está muito boa. Aqui eu não tenho especificando os valores dos parâmetros, mas, enfim, é assim que funciona, assim como você na reta. Isso ali, o gráfico anterior está relacionado, de novo, eu estou contando pares de galáxias. Então, ali, o que interessa para mim é a distribuição das galáxias. Quando eu vou para aglomerados de galáxias, o que interessa para mim é o número de galáxias por distâncias também. Aí eu tenho um modelo teórico que descreve isso. Todo modelo é onde está inserido os meus parâmetros e eu consigo medir isso na minha observação. Então, uma vez que eu comparo o que eu observei com o meu modelo, eu consigo, então, dar valores para esses parâmetros. Se eu conheço bem esses parâmetros, eu vou ter um modelo que explica para mim o universo, certo? Então, eu jogo lá nesse modelo e falo, olha, o universo daqui a 30
bilhões de anos, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, se o meu modelo funciona. Supernova, que eu já falei um pouco. O último, esse aqui é bem legal, lentes gravitacionais. Vou falar um pouco dele, 2 minutos. Bom, então o que acontece? Eu tenho galáxias aqui, elas são distribuídas aqui em qualquer rotação, e aqui eu tenho uma densidade de matéria muito grande. Então, isso aqui é uma quantidade de massa muito grande. Galáxias massivas que dão, então, uma contribuição gravitacional aqui muito grande. Então, quando a luz dessas galáxias, aqui de fundo, passam dentro desse campo gravitacional forte, aqui a gente vê, olha, que elas são aleatoriamente, a eletricidade delas são distribuídas de forma aleatória. Essa está para cá, essa está para lá e assim vai. Quando a luz dessas galáxias passa nesse campo gravitacional forte, isso aqui é distorcido e você já começa a ver uma tendência, tá vendo? Você já começa a ver uma tendência. Isso aqui, essa distorção, a gente consegue medir isso aqui é um efeito estatístico, você não consegue ver, isso se chama lente gravitacional fraca, tem a forte também. Essa figura que a gente traz seria essa, se eu não tivesse passado dentro de um campo gravitacional. Então você vê que as coisas ainda estão aleatórias. Aqui não, aqui tem uma tendência de uma direção. Então estudar essa tendência de direção traz para a gente também muita informação, tá? Uma das informações, isso aqui é um espetáculo, tá, gente? Isso aqui é um observador muito poderoso. Você pode tirar não somente informações diretas do universo como um todo, mas você pode tirar também informações de matéria escura. A gente não observa matéria escura, mas eu posso fazer um mapa de matéria escura para estudar aqui, isso aqui. Geralmente, esse campo gravitacional forte ele é gerado por matéria escura, não é somente luz visível. Então, eu consigo, por observar, eu consigo fazer esse mapa, por observar essas distorções, eu consigo fazer esse mapa, ou seja, eu observei o efeito da matéria escura, certo? E por causa desse efeito, distorceu bastante. Então, aqui eu tenho muita matéria escura, distorceu menos. Então e quando eu vou comparar, olha, esse gráfico aqui é interessante, esse gráfico é um pouco antigo, eu não utilizei, ele é interessante, essa curva vermelha, onde os meus pontinhos vermelhos é onde eu tenho maior densidade de matéria escura, e os meus pontinhos azuis é onde eu tenho menos. Então, quando a gente vai lá nos dados, de verdade, isso aqui é a área observada, a gente observou isso, eu fui nos meus dados e falei só, esse pontinho aqui, eu tenho como acessar meus dados e ver, olha só a quantidade de objetos que eu tenho, na parte azul, olha a quantidade que eu tenho, né? A matéria escura, embora eu não veja, ela tem um efeito gravitacional muito forte, então a tendência é atrair mais matéria visível. Então, é de se esperar isso daqui. Bom, para finalizar o seminário, né? A gente já falou sobre muitas coisas, mas na verdade a gente conhece muito pouco sobre o universo, ainda 95% do universo é desconhecido, tá? Não significa que energia escura seja um modelo mais certo para explicar a disfunção acelerada do universo, que ainda precisa entender ainda o que é matéria escura, o pessoal de física de partículas, né? Está forte nisso. Todo mundo quer descobrir isso, e com certeza quem descobrir vai ganhar prêmio Nobel. Isso não são perguntas bobas, tá, gente? Tudo que foi falado aqui, o que é matéria escura, o que é energia escura, não são perguntas bobas. Se eu responder para vocês, garanto que ano que vem estou subindo para ganhar um prêmio, tá? Então, a gente continua nesse desafio, criando cada vez mais aí observáveis para tentar entender mais o universo, tá? É isso aí. Obrigada. Nada, Flávia. Gente, perguntas? Ok, Tudo bem? meu nome é Patrícia. A minha pergunta, parece um pouquinho besta, mas tá na minha cabeça eu não entendi. Nenhuma pergunta é besta, né? É verdade que o Sol ele é branco e não amarelo? Só é branco e não amarelo? Olha, essa é uma pergunta que, bom, formalmente falando, eu não saberia te responder, teoricamente falando. Mas tem justificativa, sim. Eu acredito que sim, mas eu não sei como é que eu falo? Eu não sei te direcionar uma explicação teórica
formal que fala isso. Ele é deformado pela atmosfera. Fala aí, Rui. É que ele no espaço ele é branco, mas ele chega pra gente amarelo porque a gente tem uma camada grande de atmosfera, então a gente muda assim, comprimentos de onda. Tempo de repressão, mas não sei emissão, sabe? Que é isso. Tempo de repressão. Então, por isso que básico. Pode falar. Eu queria que você comentasse sobre as semelhanças e as diferenças das atuações de quem vem da astronomia e de quem vem da física no estudo do universo. A astronomia é uma ciência, ela estuda, é muito bonita, mas ela, ao contrário do que eu expliquei aqui, a astronomia ela é mais focada localmente. Por exemplo, aqui a galáxia para mim é um pontinho, eu não sei nada do que acontece dentro dela. A astronomia está interessada em saber como uma galáxia se forma. É uma ciência, elas se completam, tá? Eu sou física e estudei cosmologia, então é mais tendencioso eu, como física, seguir a cosmologia, por exemplo. Um físico seguir ser cosmólogo. Um astrônomo, são coisas que você tem que optar. Ou ser físico ou ser astrônomo, você sabe disso. Você pode ser os dois, claro, mas em geral você tem que optar. Mas a astronomia, elas se completam, tá? Então, como eu falei, se eu quero entender como forma, como que vai queimar o combustível, por exemplo, de uma estrela, uma anã branca, aí eu já tenho que ir para a astronomia. Então, ela vê todos esses detalhes. Eu quero descobrir mais planetas, entende? Isso aí, quem afunda nesses detalhes são a astronomia. É muito bonita a astronomia, ela, em termos de encanto, costuma ser até mais encantadora que a física, né? Ele também consegue. Oi? Não sei se eu respondi, mas em geral é isso. Mas elas se complementam, tá? Você pode tirar muita informação da astronomia também, que ajuda a gente aqui. Muita. Opa, queria perguntar uma questão sobre a distribuição espacial de matéria e energia escura. Se existe alguma correlação entre uma e outra, por exemplo, uma é negativa da outra, ou alguma coisa do tipo. Não existe. Bom, a energia escura, a gente relaciona ela com vácuo. Imagina que vácuo, né? Vácuo quando a gente fala assim, vácuo, a gente pensa assim, não tem nada, mas o vácuo não é isso, na verdade. Então, o nada ali, você está criando e destruindo partículas em todo o tempo, e o universo está se expandindo, né? Então, você está criando, à medida que ele está se expandindo, você não cria matéria, certo? Então, você está criando mais vazios, e a energia escura a gente relaciona com isso, com a energia de vácuo. E é interessante que essa energia, ela é constante, ela é uma energia constante, ela não está... Mas ela sempre esteve, eu quero dizer que ela sempre esteve no universo, mas no início do universo ela não dominava, digamos assim. Então agora, enquanto as outras, a densidade de matéria, por exemplo, o volume está aumentando, certo? Se o volume está aumentando, a matéria é a mesma, a quantidade de matéria é a mesma. Então a densidade está diminuindo, certo? Agora o volume está aumentando, a quantidade de vácuo também está aumentando. Então a densidade de energia escura está ali. A energia escura seria algo, vamos dizer, homogêneo no universo, quando a distribuição de matéria a nível não abaixo de 100 megaparsecs é heterogêneo. Desculpa, fala de novo. É que enquanto a densidade, a energia escura seria algo homogêneo, você encontraria em mesmo valor em qualquer ponto do universo, a matéria já seria heterogênea para a nossa escala. Não é bem isso. Não é bem isso. São coisas que eu quis dizer que são coisas distintas. Sim. Você tem modelos hoje para você estudar outras coisas, tá? Que você interage, sim, energia com matéria escura. Estudar pontos específicos. Tem modelos que fazem isso hoje. Mas são coisas que, no nível que eu expliquei aqui, são coisas diferentes. Pode? Assim, nessa área de astrofísica, ela é muito intensa computacionalmente, análise de dados.
Porque computação e estatística são coisas que você não estuda muito numa graduação em física. Como que você desenvolve essas habilidades? Bom, hoje ninguém faz cosmologia sozinho. Impossível você ser um cosmólogo, sentar na sua sala e fazer cosmologia, justamente por causa dessa quantidade de dados. Então, quando eu falo de um telescópio, quando eu mostro um telescópio aqui, eu estou dizendo que por trás dele estão as melhores universidades do mundo, inclusive a Unicamp, cientistas, alunos desses cientistas, tudo em conjunto, eu sou de Cambridge, assim, de todas as universidades que você imaginar, em conjunto, para trabalhar nesses dados. Então, tem toda uma logística, ou seja, você tem material, você tem clusters, computação, você tem trabalho, você tem gente para trabalhar, tá? E você tem também, como é que eu falo, material para guardar toda essa informação e analisar. Você tem processamento para fazer isso. Mas isso, de novo, ninguém faz mais cosmologia sozinho, porque é impossível você pegar esses dados e pôr no seu computador. É impossível, não é nem uma tentativa assim, eu vou lá tentar, vai ficar... Não, é simplesmente impossível. Então, hoje, é impossível. Você pega o melhor cosmólogo ou astrônomo do mundo, nesse nível que eu mostrei aqui, ninguém faz nada sozinho, ninguém. Então, você precisa de uma grande estrutura por trás. Todo telescópio que eu mostrei aqui, todo, é uma colaboração, tá? Internacional, e tem muitas pessoas por trás disso, muitas. Cada um faz uma coisa, o resultado que mostra, às vezes, grande, é a contribuição pequena de cada um. Boa noite. Tenho duas dúvidas, acho que uma é mais cosmológica e a outra é mais física mesmo. Sobre cosmologia, tem aquelas imagens que, tipo, uma galáxia aparece 2 vezes na Terra. A importância dessa imagem, eu acho que é uma coisa dele, que você vê a mesma coisa aparecendo várias vezes na imagem. Isso aqui que eu estou mostrando eu chamei de lentes gravitacionais fracas. Você tem uma distorção muito pequena, essa distorção não é difícil medir esse efeito, não é fácil não, aqui está exagerado. O que você está falando é chamado de lentes gravitacionais fortes. É a mesma coisa? Não é. O efeito é mesmo, é um efeito muito mais exagerado que esse aqui, mas você consegue ver, só que aqui eu preciso de estatística, ou seja, eu preciso de muita coisa para fazer a análise disso aqui. O lentes gravitacionais fortes você pode ver em um, por exemplo. E a outra pergunta é que você falou que esse efeito acontece porque a luz que sai dessas galáxias está passando por uma parte... Com campo gravitacional forte. Não. Só que, assim, até onde eu sei, luz é fóton não tem massa. Para interagir gravitacionalmente precisa de massa. Como é que um condensado de massa muito grande dobra, entre aspas, então, aí tem essa figura aqui, que na verdade eu coloquei ela aqui não com esse objetivo, mas, né, então esse fóton vai passar nesse espaço que agora está modificado, espaço fluido. Não é necessariamente precisa ter matéria, né? Só... Quer dizer, precisa ter matéria para curvar o espaço, mas uma vez que o espaço está curvado, todo mundo tem que sofrer com isso. Basicamente. Obrigado. Você mostrou num dado momento, né, na explosão de uma supernova, né, então o processo de morte das estrelas, né, a gente sabe que nem todas acabam se tornando buracos negros. Qual seria a condição para que elas se tornem, por que algumas se tornam, outras não? Olha, esse exemplo que eu dei aqui é um tipo de supernova bem específico, chamado supernova do tipo 1A. Tá? Nem todas têm essa característica. Essa aqui, para tirar a conclusão, que a gente obteve dessas conclusões aqui, precisou ser esse exemplo. Existem vários outros tipos de supernova. Os detalhes de supernova, não sei, não é minha área. Tem diferença, sim, tá? Mas detalhe de cada uma delas, isso aí já está fora do meu conhecimento. Detalhes técnicos, tá? Mas a característica boa dessa supernova, como eu falei, por isso que ela é chamada vela padrão, tem uma coisa ali padrão que é essa explosão em 1,4 a massa do Sol.
Toda vez que você tem um valor fixo, que alguma coisa acontece em um valor fixo, você tira ali uma riqueza de informação. Mas essa aqui é esse tipo de supernova específico, do tipo 1A. Isso aqui, esse valor aqui, ele não é aleatório não, tá? Isso aqui, é possível encontrar esse valor, isso aí você já tem que usar mecânica quântica, é um cálculo super pesado para achar esse valor. É bonito isso. Eu nunca fiz, na verdade, mas já dei uma olhada. Pesado, é bonito. Isso aí é o astrônomo que vai fazer, certamente. Bom, eu tenho uma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta, mas antes eu queria perguntar quem não é daqui do Instituto, para a gente colocar na estatística. Uau! Maravilhoso. Deixa eu ver a perguntar, tipo, 50%, pessoal? Físicos de plantão. Mais? Tá, 60%. Beleza, tá bom. Flá, eu tenho uma pergunta. Quando você usa aquele método das lentes para detectar a quantidade, a densidade, quando você produz aquele mapa de densidade de matéria escura, eu fico me perguntando, olhando para esse mapa, que é impossível eu separar a matéria da matéria escura. Então, nessa densidade vermelha, também eu tenho, como você mesmo mostra, essa concentração de matéria escura também vai atrair matéria. Ou seja, esse é um mapa. Então, como é que eu posso afirmar que é um mapa de matéria escura? Bom, você aqui, se você hoje em dia tem como você estimar mais ou menos uma massa, por exemplo, se você pega a curva de rotação de uma galáxia, você vai saber que a massa, que a velocidade de rotação dela, ali, não é somente devido à massa dela. Então, tem massa em volta dela. Tá? Mas, essa imagem aqui é luz visível. Isso daqui é um campo forte, é um campo gravitacional forte. O universo, a matéria visível é 5%. A maior parte disso é poeira, certo? Está ali no centro galáctico. Então, a maior parte da densidade de energia relacionada à matéria, tem que ser matéria escura. Então, só que, como você falou, matéria escura, né, atrai matéria. Então, esse aqui é bonito, essa imagem é bonita. Está delicioso aqui, né? Olha, aqui então eu tenho mais densidade que aqui. Essa matéria é visível. Embora esse gráfico ele representa matéria escura e matéria visível. Ou seja, eu poderia interpretar também como uma densidade de matéria, mas esse mapa, quando eu olho para o visível, eu vejo que não corresponde. Então, eu poderia fazer, sei lá, um tipo de subtração para tentar pensar o quanto que é só matéria escura nessa região. É difícil fazer essa subtração, né? Porque a matéria escura ela é muito dominante em cima da matéria visível, muito dominante. Então, os efeitos, basicamente, que a gente vê gravitacionais, não é culpa da matéria visível. Na verdade, a matéria visível está aqui por causa do efeito da matéria escura. Obrigada. Gente, vamos agradecer então a Flávia. Retorno a casa a todos. Então, ano que vem a gente volta, tá, gente? O pessoal aí que está assistindo pela primeira vez, não sei se tem aqui, mas ano que vem a gente está aí com uma